Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu amo o comentário de vocês aqui no YouTube, mas hoje eu não consegui ler os comentários. No lugar dos comentários estava escrito ripar o vídeo, né? Eu aprendi que esse ripar o vídeo é impulsionar o vídeo para que outras pessoas possam assistir. Então, se aparecer aí na mensagem para vocês ripar o vídeo, pode ripar, que significa compartilhar, né? O YouTube vai dar uma alavancada ali, tá bom? No vídeo para outras pessoas. E aí apareceu esse ripar no meu aqui e eu não consegui ler os comentários. Eu vou ver o que eu faço para mim entrar nos comentários. Aí eu leio o de ontem, né? E também o de hoje que vocês comentarem aí, tá bom? Comentem aí se apareceu para vocês essa palavra. Bem onde está perto dos comentários ali, tem uns dois pontinhos, aperta ali, aperta a ripar, tá bom? É isso aí, tá bom? Então amanhã eu vou ver se eu consigo ver o que aconteceu, ou daqui a pouco, na hora que eu terminar essa mensagem, ver o que aconteceu para mim ler, né, as mensagens de vocês, tá bom? Gratidão aí. Vamos lá, essa semana vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, sessão 49 e a sessão 50, tá bom? Vou compartilhar um pequeno contexto histórico da sessão 49, o contexto histórico dela é bem grande, tá bom? É uma revelação aqui, a sessão 49 foi uma revelação dada aqui para, logo no primeiro versículo, fala Sid Hignell, a Parley Pratt e Lyman Cooper, né? E eu acredito que essa parte aqui vai ter muito mais contexto histórico sobre Lyman Cooper, tá bom? Então vamos falar um pouquinho quem é ele, a gente entra nas revelações. E por que eu não vou compartilhar o contexto histórico todo? Porque à medida que eu vou lendo os versículos, eu vou compartilhando sobre o que estava acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui, só um pequeno histórico aqui, esse Lamen Cooper aqui, ele era de uma religião chamada Shakers, tá bom? Aqui, o que significa essa palavra shaker, né? Claro que aqui está traduzido no português, né? O que eu vou ler, né? Mas a união dessas palavras forma os shakers, né? Então a religião shaker aqui era membros da Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Esse que significa shakers, tá bom? Então esse Lyman Cooper, ele pertencia, né, a essa religião, era uma comunidade, né? Tinha algo em comum com a nossa religião também, porque a nossa religião, né, nos primórdios ali, se reunia num só lugar. Então, esses também, eles se reuniam num só lugar, fazendo uma só cidade ali, tá bom? Então, Lamen Cooper, ele pertencia aos Shakers, né? A essa religião, e ele era um próspero fazendeiro, tá bom? Aqui fala sobre isso. Só que ele deixa, né, a religião dos Shakers e filia-se à Igreja de Cristo, tá bom? Então ele passa a pertencer à Igreja de Cristo ali. E aqui então a gente fala um pouco sobre essa religião. Aqui uma das fundadoras deles, né? Aqui conforme diz o nome da religião Shakers, uma parte aqui fala assim, né? Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Para eles, Cristo já havia aparecido, tá bom? E ele tinha vindo, Cristo tinha vindo a eles na forma de uma mulher, tá bom? O nome dela, deixa eu pegar aqui, eu acho que era Anne, eu vou pegar aqui. Eles chamavam ela de mãe Anne Lee, tá bom? Só que ela não estava vivendo nessa época, tá bom? Ela foi uma das fundadoras dessa religião, e isso foi em 1736 a 1784, tá bom? Então ela já havia morrido, mas eles acreditavam que Cristo veio, né, que ela era uma reencarnação de Cristo, né? Então, esse era um dos pontos, né, dessa religião aqui, tá bom? Que Cristo já havia vindo a segunda vez aqui. Então vamos entrar aqui, né, nos versículos e explicar algumas coisas aqui, tá bom? Conforme a revelação aqui. Porque o que aconteceu? Esse Lyman Cooper, né, ao ser batizado na igreja, ele fala, né, com Joseph Smith, com outros, que eles devem ir lá pregar o evangelho aos Shakers, né? Na verdade,
a primeira vez que os missionários estão lá, eles ensinam e eles não convertem ninguém lá, mas eles começam a ter intercâmbios, negociar, eles tinham uma boa relação. Os membros da igreja com os shakers, eles tinham uma boa relação. Inclusive, né, esses shakers, né, é uma formação que até hoje tem aquela aveia Quaker, né, eles tinham, era coisa de produto mais natural, então é uma coisa que veio ainda para a nossa época nessa forma de uma comunidade, né, que fazia esses produtos mais naturais aí, né? Então, a aveia Quaker aí todo mundo conhece. E outros produtos, lógico, né? Mas a aveia é bem conhecida também, mas tem vários produtos Quaker aí. Bom, então vamos lá. Então esse Laman Cooper, ele queria, né, que ir lá e pregar, ele queria ser designado também para pregar um pouco, né, porque ele queria que os amigos dele fossem convertidos, mas também parece aqui pelo sentimento dele, que ele queria mostrar que não estava errado, né, porque ele recebeu críticas acerca lá, porque ele deixou a religião e filiou-se à Igreja de Cristo, tá bom? Então, ele acabou recebendo algumas críticas pelo líder lá da religião. E aí ele queria mostrar que ele não estava errado, que ele estava certo, queria mostrar a fé dele. Então, ele pede, né, para Joseph Smith para que ele possa ir com os missionários lá pregar o evangelho. Então recebe-se essa revelação aqui, Doutrina e Convênio 49. Vamos lá, ler o primeiro versículo aqui. Diz assim: Escutai minhas palavras, meus servos Sidney e Parrot e Lama, né, que é esse aí. Pois eis que em verdade vos digo, que vos dou o mandamento de irdes pregar aos shakers o meu evangelho que recebestes, na forma como recebestes. Então aqui, né, o que chama a atenção é que o Senhor fala, vai lá pregar o evangelho, mas da forma que vocês receberam. Então, ou seja, havia muitas coisas também, quando a pessoa batizava, que ela trazia consigo as suas crenças, né? E aqui, então, ele está falando, ó, é para ensinar da maneira que é o evangelho aqui, da maneira que vocês receberam. Não era para aumentar nem diminuir. Esse que é um ponto aqui, né? Vamos lá, aqui, essa parte, né, que era para ensinar da maneira que eles recebessem, é realmente isso, de não aumentar nem diminuir. Essa religião, ela tinha muitos outros critérios rigorosos, né, mais ainda do que a Igreja de Cristo, tá bom? Mas assim são as religiões. Tem religiões que são mais rígidas, no sentido de que tem, vamos colocar assim, mais mandamentos ou certas restrições ou proibições, exemplos, né? Ah, nessa religião aqui não pode cortar o cabelo, nessa outra religião aqui não pode jogar futebol. Então tem essas coisas variando de religião para religião, inclusive na doutrina, né? Nenhuma igreja pode beber bebida alcoólica, na outra não pode. Então tinha essas coisas. E essa dos Shakers, ela era bem rigorosa, como a gente vai estudando essa semana aqui, e vai ver algumas coisas que eles proibiam, né, de comer, por exemplo, carne, mas a gente vai entrar nesse assunto aqui, porque a própria revelação vai falar sobre isso, tá bom? Mas não hoje, né? Hoje a gente vai estudar poucos versículos aqui. Mas falando sobre isso, né, das pessoas impor coisas maiores do que é requerido ali, né, eu peguei aqui Mateus capítulo 23, versículo 4, quando o próprio Jesus Cristo fala sobre que os líderes religiosos na época eles estavam impondo coisas muito difíceis aos membros, aos que pertenciam à religião ali, né? Então lá em Mateus 23, versículo 4 diz assim: Pois atam, pois atam, ou seja, amarram, né, fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, os líderes pediam para os outros fazer as coisas, mas eles mesmos não faziam. Era algo pesado, mas ele mesmo. Até Jesus Cristo falou: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Oprimido por conta de várias regras e tradições que foram colocadas, né, na religião. E a pessoa seguia ali, ficava algo pesado, né, de se fazer ali. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que Cristo ele desafiou esse modo de religiosidade que os judeus estavam vivendo, tá bom? Por exemplo, eu peguei aqui quando Jesus Cristo curou, né, um homem que
estava manco, né, que estava na maca lá, ele curou ele e falou: toma a tua cama e anda, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. E era sábado, como diz a Escritura, está em João. E aí, então, não era lícito, né, andar com a cama no sábado, né, no dia do descanso ali. E aí os judeus pegam, vê o homem carrega na cama e falam: que você está fazendo, né? Quem te mandou carregar a cama? Aí ele fala: aquele que me curou mandou carregar a cama. Então veja que eles interpretavam a cama que é citada, né, como se fosse um tapete, era algo que era enrolar e pôr embaixo dos braços e ir embora. E eles interpretavam como aquilo já estava quebrando a lei, né? Então, veja só a que ponto. Então, alguns milagres que Cristo fazia era justamente para desafiar esse meio moralista, né, das pessoas de querer, tem que guardar desta maneira a lei, né? Eles colocavam a interpretação deles na lei, tá bom? Por exemplo, quando Jesus Cristo também, ele cura um cego de nascença, untando barro, né? Ele cospe na terra, faz barro com a mão, né? E ele passa nos olhos do cego e ele vai voltar a enxergar. E os judeus caem matando ali os líderes religiosos, porque no sábado não pode fazer barro, né? Porque o barro eles faziam jarros, coisas assim, mas Jesus Cristo não fez nenhum jarro. Então veja até que ponto chegou ali a questão da religiosidade deles, né? Eles estavam mais preocupados com cumprir a lei do que realmente ter um compromisso com a sociedade, com ajudar. Então veja, né? Eles ficaram preocupados porque Jesus, ele quebrou, esse homem não é de Deus, porque ele faz coisas que não pode fazer no sábado, ele fez barro, né? Então veja para que extremo eles levaram essa coisa do legalismo, né? Então tem vários outros exemplos aqui, né? Um deles aqui fala quando os apóstolos, né, eles pegaram e foram comer, estavam com fome, né, era um dia de sábado, passaram perto de uma seara, pegaram o milho ali e debuiou com a mão, né, esfregou para sair as espigas e comeu. Então no dia de sábado, o dia do descanso, não é dia de trabalhar, mas debulhar o milho ali para comer, né, eles levaram ao extremo. Trabalhar e colocar as pessoas lá para trabalhar, mas aí a pessoa tirou ali para comer, já estava quebrando, sabe? Então Jesus Cristo ia contra esse tipo de interpretação da lei deles, né? Ou seja, eles estavam indo além do que Deus desejava que eles iam, tá bom? No sentido de obrigação e fazia com que todo o povo fizesse desse jeito. Então Jesus Cristo não estava muito assim, não. Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque o sábado, conforme interpretado aqui, o dia do Senhor, tá bom? Hoje nós guardamos o dia do Senhor, o domingo, mas só falando, o dia do Senhor, ele é um dia deleitoso. O que significa deleitoso, né? Aqui no dicionário diz que é a sensação ou sentimento aprazível, satisfação, deleitoso, de deleitar-se, de ser um dia feliz, tá bom? Agora imagina, né, o seu filho, você ensinando o seu filho sobre o dia do Senhor ser um dia aprazível, um dia deleitoso. Aí fala assim, ó, não, no dia do Senhor nós não podemos comprar. No dia do Senhor não pode isso, não pode. Só colocando regras, né? A gente tem que ensinar o que fazer no dia do Senhor, não o que é proibição, né? Não que o filho vai poder comprar qualquer coisa ou desrespeitar o dia do Senhor, mas se ele não pode fazer nada, ele vai ficar entediado e vai falar, ué, que hora que vai acabar o dia deleitoso, né? Que hora que vai acabar o dia feliz aí para mim poder me divertir? Então a gente tem que ter um ensinamento, né? Compartilhando que é um dia diferente, um dia de se comunicar com Deus mais fortemente, fazer visitas, várias experiências nós podemos ter no dia do Senhor, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, Doutrina e Convênio 49, vamos lá, o versículo 2, diz assim: Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. Está falando dos Shakers, né? Ele tá falando, olha, eles desejam saber a verdade em parte, né? né? E aqui é interessante, né? Porque quando fala que eles desejam conhecer a verdade em parte, a gente interpreta aqui como, eu guardo os mandamentos que eu quero, eu sou seletivo, eu escolho ali os mandamentos que eu quero, né? Agora, aqui, qual que é a resposta? O próprio Senhor,
ele dá a resposta. Por que que eles são assim? Que eles querem saber da verdade em parte, só parte da verdade. Tá bom? O próprio versículo, ele traz aqui, pois não são retos diante de mim, precisam arrepender-se. Então veja que a retidão está ligada no conhecer a verdade. Porque se uma pessoa ela é iníqua e ela quebra os mandamentos, ela não quer saber da verdade. Você acha que ela vai na igreja ouvir que ela tá fazendo coisa errada? Ela não quer. Então, conhecer a verdade num todo significa ter retidão. Isso não significa que quanto mais reto a gente é, mais a gente está guardando os mandamentos, mais a gente vai buscar a Deus tentando agradar a Ele de outras maneiras também. Tá bom? Então, os iníquos, eles não vão querer ir para a igreja, não vão querer buscar a Deus, não vão querer saber a verdade, porque a verdade vai contra o modo de vida que eles estão vivendo, tá bom? Eu peguei aqui, deixa eu ver, uma frase aqui de um autor desconhecido, né, falando sobre isso. Aqui a frase diz assim, ó: por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Só prefere viver na ilusão ali do que o que ela está fazendo não é errado, do que aprender a verdade e ter que mudar, né? Essa que é a intenção aqui, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, que a gente vai ouvir especialistas que podem dar conselhos ruins, tá bom? Pessoas que pensam de maneira diferente ali. É claro que ouvir especialistas é válido, né? Nós devemos ouvir, procurar profissionais, tá bom? Mas quando vai contra a palavra de Deus, você deve buscar, então, ir de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, né? Quando foi embarcar num barco ali, né? Ele estava como prisioneiro, ele falou pro o soldado que estava, olha, essa navegação é grande risco para o navio, vai perder o navio e também vai ter risco para a nossa vida. O que, que o guarda fez? Né? O guarda pegou e foi conversar lá com o capitão do navio e com outro lá que entendia e falar, não, não tem nada disso, a gente pode seguir a viagem. Então, claro que eles são especialistas, tá bom? Mas no caso, Paulo ele era um apóstolo de Deus e ele havia recebido revelação. E aí então o que que acontece? Todo o navio vai se perder. Só não vai perder a vida das pessoas porque Deus tem misericórdia ali, tá bom? Para que Paulo chegue, né, no local desejado. Então às vezes ouvir o especialista é válido, né? Você está fazendo não vamos fazer dieta maluca, nada disso. Tem que ter um acompanhamento aí de um especialista e é válido. Mas quando a palavra do Senhor fala, é superior, tá bom? Até porque, ó, se eu falar, a gente tem que ouvir o especialista. Qual é o maior especialista de todos? É Deus. Deus e ele não erra. Outros especialistas, né, estudam, faz faculdade, a gente dá valor, mas eles podem errar, tá bom? Então, eu peguei aqui o exemplo também, por exemplo, lá em 2 Nef, capítulo 9, versículo 28, falando sobre os instruídos, né, os que são sábios, né, mas é bom ter a sabedoria e seguir, tá bom? Mas se vem algo que Deus diz, a gente tem que ir primeiro para aquele que é sábio em todas as coisas, que é Cristo. Então, aqui diz o seguinte, né, quando são instruídos, ou seja, inteligentes, que estudaram, né, pensam que são sábios e não dão ouvido aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhe traz proveito, e eles perecerão. Então, ouvir o especialista é bom, mas se o que o Senhor está falando é diferente do especialista, vamos no Senhor, porque Ele é o especialista dos especialistas, tá bom? Continuando aqui, versículo 3 e 4. Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar tempo, não. Já vai dar 20 minutos de vídeo. Eu vou finalizar aqui no versículo 2 e amanhã a gente continua a partir do versículo 3 aqui. Tá bom? A gente tem aí 7 dias, né, para compartilhar 2 capítulos. Né? Então a gente vai dar conta aí de chegar no final da descrição, né, da semana com todos esses versículos completos, como a gente fez na semana passada. Eu acredito que sim, tá bom? Então, gratidão a todos por estarem aqui e poder acompanhar essa mensagem.
bom? E nós deixamos essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.